Oi gente, mais um Rafa Sincerona por aqui. E eu acho que agora eu tenho um novo cenário. Ai gente, vocês gostaram? Tá legal assim esse ângulo? Comentem aqui embaixo, tá? Já comecem esse vídeo comentando se o ângulo aqui está legal, se vocês gostaram do meu novo quarto, dessa decoração. Eu tô tão feliz, mas o fato é que esse vídeo vai ser um Rafa Sincerona misturado com Rafa Conselheira, porque eu vou dar conselhos sinceros. Eu acho que nós temos que mudar essa hashtag, Rafa Conselheira Sincera. Eu abri lá a caixinha no Instagram e muitas de vocês me mandaram perguntas, pedindo conselhos sobre determinados assuntos. E vocês não têm ideia, o assunto aqui vai ser bem misturado, tem assuntos bem diferentes um do outro. E eu vou tentar dar uns 3, 4 conselhos, vamos ver como as coisas vão fluindo, porque eu realmente tenho bastante conselhos para responder e podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Então vamos para o primeiro conselho. Não vou identificar as pessoas, certo? Até porque são perguntas bem íntimas, bem pessoais. Óbvio, né, que no Rafa Sincerona Conselheira a gente não divulga nomes. Vamos para o primeiro conselho então. Esse assunto é complicado. Rafa, é normal o marido nunca te procurar? Sempre, se eu quero, tenho que procurar, senão nada. Sério, vivo há 12 anos assim. Já conversei muitas vezes e nada. Observação, ele não é doente. Gente, é inacreditável o quanto eu tenho recebido mensagens assim nos últimos tempos. De mulheres comentando, reclamando, dizendo que o marido não gosta de sexo, que o marido não é interessado em sexo, que o marido não procura elas, que elas é que têm que procurar o marido para fazer sexo, senão nada acontece. E eu fiquei sem saber como responder, como aconselhar essas pessoas na época, porque não é o meu caso, né? Eu não tenho esse problema no meu casamento. Porém, naquelas semanas que eu recebi essas perguntas, pedindo conselho, ajuda sobre esse assunto, eu conversei com 2 pessoas próximas e conversando com elas assim na naturalidade, né? Batendo um papo normal do dia, a gente acabou entrando nesse assunto da vida sexual, né? Porque são 2 mulheres conhecidas minhas, queridas por mim, e conversa vai, conversa vem, elas acabaram comentando que os maridos delas, dessas 2, não são chegados no sexo. Até são chegados, mas esse papel é elas que fazem, sabe? O papel de querer sexo, de buscar o sexo é delas, não do marido. E eu aproveitei a conversa pra saber, né, a opinião delas, como era viver assim, como era ter um marido assim. Foi ótimo porque eu aprendi bastante com elas, pude absorver algumas coisas para eu poder compartilhar nesse vídeo. E uma das coisas é que isso é um tabu bem grande nessa geração, porque normalmente só se fala que o homem é muito de querer sexo, que o homem é mais aflorado pro sexo, que o homem é quem procura, que o homem é quem vai atrás. E aí quando se ouve que o homem não gosta muito, já acham que ele é gay, já acham que ele tem problema. Nunca passa pela cabeça das pessoas que simplesmente o cara nasceu assim, que simplesmente o cara não tem tanta vontade. Que é o caso dessas 2 pessoas que eu conversei. Eles procuraram ajuda médica, fizeram exames e não consta nada. E aí o que aconteceu com elas? Elas se posicionaram, conversaram com eles e elas assumiram esse papel de procurar. Então, quando elas querem, elas que procuram eles. Na hora, me soou um pouco estranho, porque não era comum eu estar ouvindo isso. Não é um assunto comum que todo mundo fica tratando por aí, certo? Não é, a gente quase não ouve. Mas eu entendi o lado delas, elas vivem felizes assim, porque no começo elas passaram bastante trabalho, elas se sentiam rejeitadas, elas achavam que o problema estava nelas. Nossa, por que o meu marido não me quer? Por que ele não me deseja, certo? Elas não se sentiam desejadas pelo marido. E isso causou bastante problemas no início do casamento delas. Até que elas, conversando com eles, procurando respostas, né? E eles aceitando fazer exames, tudo se esclareceu. Eles simplesmente nasceram assim, sem tanta vontade de fazer sexo. Eu achei elas muito sábias em terem esse posicionamento, porque senão o casamento ia ser destruído
por causa do sexo. E o fato é que os maridos, eles amam elas, eles vivem super bem, só que simplesmente tem esse pequeno detalhe, sabe? Assim como todo marido, toda esposa tem defeitos, ou tem algumas dificuldades, ou tem algumas áreas vulneráveis, eles têm essa área vulnerável, eles têm essa área em dificuldade, vamos dizer assim. Tudo bem, elas entenderam dessa maneira, que essa era a área que o marido tinha dificuldade, que o marido tinha falta, vamos dizer assim, mas elas foram lá e supriram, elas tomaram esse posicionamento, sabe? Elas tomaram esse papel para elas, de satisfazer a elas e satisfazer o marido dessa forma. Elas procuram eles e tá tudo bem, mas há um pequeno detalhe. Essas duas, elas se conformaram, né? Elas aceitaram isso, estão felizes com esse posicionamento hoje. Tipo assim, elas conseguiram equilibrar essa situação. Mas por outro lado, para aquelas mulheres que ainda não encontraram esse equilíbrio, ainda não entraram em concordância com o marido sobre isso, de elas assumirem esse papel, eu acredito que o marido dessa mulher que me mandou a pergunta, ele já tenha procurado um médico, certo? Porque ela disse que ele não tem problema de saúde, que ele não tem problema nenhum. Então, o que é preciso ser feito, se essa mulher não está satisfeita de jeito nenhum com essa situação, é ele procurar tratamento, porque eu acredito que existem remédios, né? Existem tratamentos que possam estimular o homem a ter desejo sexual. Eu acredito nisso. Então, o homem não pode ser egoísta e não querer procurar tratamento, e não querer procurar estratégias, e não querer procurar uma forma de satisfazer a esposa. Ele não pode ser egoísta, porque o corpo dele é dela e o corpo dela é dele. Em muitos casamentos, o marido larga a esposa porque ela não gosta muito de sexo. Isso é um grande motivo de muitos divórcios que tem no mundo, certo? Porque a esposa não satisfaz o marido na hora do sexo, já diz, eu não quero, e pronto, eu não quero. E o marido, a maioria deles tem essa necessidade, né? Maior do que a mulher. Então, é importante pensar pelos dois lados. O marido tem sim que se preocupar em satisfazer a mulher sexualmente, porque isso pode vir a prejudicar o casamento de vocês. Essa mulher que me mandou mensagem, ela está insatisfeita. Então o conselho que eu dou pra você é o seguinte: ou você se conforma e assume esse papel de procurá-lo sempre, você coloca na sua cabeça que esse papel é seu, você que vai sempre procurá-lo, ou você ora para Deus tocar no coração dele e buscar tratamentos, estratégias, remédios, né? Tudo acompanhado de um médico, óbvio, para que venha a estimular ele a ter relações sexuais, a gostar disso, a ter desejo por você, entende? Desejo sexual. Não quer dizer que ele não te ama, quer dizer que ele simplesmente nasceu assim, com pouco hormônio, não sei nem como fala, nasceu com pouca vontade. E eu acredito que há alguma forma de tratamento. É isso. Ou você se conforma, ou você o convence, orando, conversando, a ele buscar tratamentos e uma forma de ter mais desejo sexual por você. Vamos para a próxima pergunta, o próximo conselho. Faço parte do Ministério de Louvor e ministro. Tem outra pessoa que também ministra e é notável que ela não gosta de mim. Já fiz de tudo para mudar isso, mas a amada é difícil. Isso me incomoda. Olha, é muito chato, é muito desagradável quando isso acontece dentro da igreja, ainda mais no ministério de louvor. É muito sério isso, porque é um lugar onde vocês vão adorar a Deus, um lugar onde vocês vão levar a igreja a entrar numa atmosfera de adoração. Vocês vão preparar o coração da igreja para adorar a Deus, para receber a palavra depois, e estão com esse climão no púlpito. Mas como você falou, você já fez de tudo. Mas você precisa entender que o problema não está em você, o problema está nela. Você não precisa se sentir culpada, você tem que entregar isso a Deus agora, continuar tratando ela normalmente, com respeito,
com amor, orando para que isso acabe, para que o relacionamento de vocês fique melhor, porque com certeza Deus quer isso e Ele pode fazer isso sim, porém você não precisa se culpar, você não precisa estar com esse peso no coração, no púlpito, porque o problema está nela, como eu já falei. Provavelmente ela tem inveja de você. A inveja, ela causa muito esses sentimentos, sabe? De não ir com a cara da pessoa, de olhar a pessoa assim, de não tratar muito bem, de não dar muito espaço para a pessoa desenvolver no púlpito, desenvolver no ministério, desenvolver no relacionamento aí entre vocês duas. A inveja é o causador de tantos sentimentos ruins e males que acontecem em qualquer lugar e principalmente dentro do ministério, ainda mais no ministério de louvor. É o que mais tem. Aí você pode pensar, mas inveja é do quê? Ué? A inveja nasce no coração das pessoas assim, ó, do nada. Inveja porque, quem sabe, você tem a voz mais bonita que ela, porque você ministra melhor que ela, ministra com mais graça, com mais unção do que ela, porque você se veste melhor do que ela. Também pode ser o fato de ela te achar mais santa do que você. Acontece muito isso na igreja, de a pessoa se achar, ó, eu sou a santa, e olha a pessoa assim de cima, sabe? Aquela ali, ó, perigosinha, aquela ali, ó, nem é tão crente assim, aquela ali, ó, nem ora tanto. Tem vários motivos para ela estar com o coração assim, mas acredito que o principal é a inveja. Você só tem essas opções: orar para que o relacionamento de vocês melhore, para que Deus tire todo sentimento contrário que ela tem contra você do coração dela, que tire a inveja do coração dela, que acalme o teu coração e viva em paz. Faça a sua parte, deixa Deus trabalhar, sabe? Deixa Deus trabalhar, entregue isso a Deus. Você não pode estar no púlpito com o coração pesado dessa maneira, com o coração cheio de culpa. Não, você precisa estar com o coração livre para adorar, com o coração aberto para adorar e também para envolver a igreja na adoração. Vamos para a próxima pergunta, que é um pouco cabeluda. Como lidar com o namorado que joga bola? Beleza, até aí tudo bem? Mas ele faz churras com pessoas que bebem, falam de mulher e mentem. Eu acredito que pela forma que você falou, você é cristã e o seu namorado também. Senão você não estaria preocupada de ele estar no meio de pessoas que falam mentiras, falam sobre mulher e no meio de pessoas que bebem, né? Se vocês não fossem cristãos, acredito que você nem estaria fazendo essa pergunta, porque não é algo que quem não é cristão se preocupa. Se bebe, se fala mentira, se fala de mulher pelada, se fala de baixaria, não é uma preocupação que ímpios têm. Então acredito que você seja cristã. E o problema está no seguinte: você não está confortável, mas o seu namorado se sente confortável nesse ambiente. Porque se ele continua indo, porque se ele sempre vai e fica no meio dessas pessoas, conversando, bebendo, falando sobre mulher, falando sobre mentira, porque é impossível o teu namorado estar no meio dessas pessoas, convivendo com essas pessoas, sei lá, todo sábado, todo domingo, toda sexta-feira, no futebol, e ele não está participando das conversas. É impossível que ele esteja assim, ó, mudo, vendo todo mundo fazer brincadeira, falar de mulher, falar de putaria, mentir, e ele tá lá assim, ó. Eu acredito que tá faltando mais de Deus no coração dele, porque, sinceramente, quando nós estamos cheios de Deus, esses ambientes, eles não nos fazem bem. A gente não se sente confortável nesses ambientes. A gente não consegue ouvir. Eu, por exemplo, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa só fala palavrão, a cada 10 palavras tem um palavrão, o ouvido chega a doer, o coração, ai, tu sente aquela, ai, não. Tu sente o Espírito Santo que está dentro de você, ele comunica dentro de você e diz: esse ambiente não é pra você. A não ser, é óbvio, que Deus te mande pra ambientes assim, pra evangelizar, para falar do amor dele, para alcançar pessoas, certo? Porque nós somos a luz do mundo, nós temos que iluminar nas trevas, beleza. Mas eu não acredito que é o caso do seu namorado. Pelo visto, ele está confortável nesse ambiente. E aí, qual é o conselho que eu dou para você? Quais as suas opções? Primeiro, você precisa resolver isso logo. Conversar com ele. Olha, não tá dando. Se continuar assim, se você continuar frequentando esses ambientes,
Volto a frisar nessa parte, não é por ele estar jogando futebol, tá? Nada a ver ele jogar futebol, que ótimo, futebol é ótimo pra saúde, fazer exercício, é maravilhoso futebol. O problema está no ambiente, em ele conviver com pessoas assim. A palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele vai se contaminar, ele vai se corromper, ele vai acabar soltando uma piadinha junto com eles, ele vai acabar mentindo junto com eles, ele vai ser influenciado a ter esse comportamento também. Então você precisa dizer pra ele, fala sobre esse versículo, olha, amor, não dá certo isso, não são boas companhias pra ti, nós temos que ter companhias que nos levem pra mais perto de Deus, não que nos afastem de Deus. E outro conselho é o seguinte, se ele não mudar, você pula fora. É assim, curto e grosso mesmo, você pula fora, porque você já está vendo o teu futuro. Esse comportamento dele, por ele estar confortável no meio dessas pessoas, está falando muito sobre o que tem no coração dele, que é o quê? Que é carne, porque mentira é carne, porque falar sobre mulher pelada, prostituição, sem vergonhice, é carne. Então ele precisa estar mais perto de Jesus, ele precisa se aproximar mais de Jesus. Então não casa com ele dessa maneira, certo? Ele precisa mudar isso, ele precisa escolher o relacionamento de vocês e o relacionamento com Jesus. Estar no meio dessas pessoas vai corromper ele. Vamos para a próxima e provavelmente última dessa parte 1 do Rafa Conselheira Sincera. Quando o seu noivo pede um tempo, mas às vezes ele ainda te liga. Primeira coisa, o tempo para a mulher é valioso demais, é diferente do tempo do homem. Por exemplo, a mulher tem até uma certa idade para ter filhos, senão depois complica, senão depois ela não consegue mais. O homem já não. O homem pode ir até 50, 60 anos liberando ali esperma, entendeu? A mulher não, o tempo para ela é valioso. A mulher, dependendo da idade, os homens já a consideram encalhada e já não querem mais saber dela. Tá? Vamos ser sinceros que essa é a geração que a gente vive. O homem com 60 anos tá pegando mulher de 18. Então entenda que o tempo para a mulher é muito importante. O que tudo indica é que o teu noivo está fugindo do casamento. Ele não quer casar com você ou ele está na dúvida, ele não tem certeza se é isso o que ele quer. Olha, ele teve bastante tempo no namoro, acredito, para pedir tempo, para pensar no que ia fazer da vida dele, para decidir se ia continuar ou não com você. Não é hora no noivado de pedir tempo. O próximo passo que vocês deveriam ter não é um tempo, é o casamento. Essa atitude dele de pedir um tempo pode já estar dizendo muito sobre o coração dele, que está distante, que não está sentindo o mesmo amor que você tem por ele. Então isso é motivo para você não querer mais esse cara de volta. Eu fico tão indignada porque ele pediu um tempo e continua te ligando. Sabe por quê? Porque ele não quer compromisso com você. E aí ele fica te ligando para te manter presa e te manter esperançosa que pode haver um retorno desse noivado. E aí o que significa? Nesse tempo que ele pediu, ele não se sente mais em compromisso com você, mas também fica te ligando para que você não tenha compromisso com outras pessoas, para que você não venha a se interessar, se abrir para outras pessoas, ou seja, ele está prendendo você. Então, minha amada, tu tem que mostrar para ele que ninguém brinca com os teus sentimentos, ou vai ou racha. Ele fica te segurando com ligaçãozinha, ele fica criando esperança no teu coração. Isso é covardia? Isso é sem vergonhice? Eu fico louca com isso. O cara tem que ter posicionamento, o cara tem que ser maduro para assumir as suas responsabilidades. Não quer mais, fala. Acabou, vamos terminar. Eu não tenho mais certeza do que eu quero, eu não tô mais te amando como antes, eu não sei se eu quero casar. Então se há essa incerteza, já acaba logo, não casa, não pode haver incertezas nessa altura do campeonato. A amada liga pra ele e diz, você já decidiu o que você quer? Eu te dou até o final dessa semana para você decidir. Senão o nosso relacionamento
acabou, cada um segue a sua vida. Ou volta e vocês se acertam de uma vez ou acaba com isso logo. Para de ficar com esse negócio de tempo. Gente, se na minha época, quando se falava em dar um tempo era terminar, quanto mais agora nessa geração louca que a gente tá vivendo, pediu tempo. Acaba logo com o negócio. Não tem nada de tempo pra mim. Ou vai ou racha, ou é homem ou não é. É pra casar, vamos casar. Não quer? Então acabou. Tá em dúvida? Acabou. O casamento é coisa séria. Se ele já balançou agora no noivado, não vai pro casamento dessa maneira. Vocês sabem o que eu falo, né? Eu coloco lá Rafa sincerona, sem dó nem piedade, porque eu falo a verdade. Gente, por favor, pensem em vocês. O homem jamais pode ter essa atitude banana, pedir um tempo e ficar ligando. Ai, como você tá? Brincando com os teus sentimentos. Ah, eu fico louca mesmo. Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse Rafa sincerona. Deixa aí seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da minha opinião. Dê a sua opinião também. Porque assim as pessoas que fizeram as perguntas podem ver também o que mais pessoas acham dos problemas delas, dos assuntos delas. Entenderam? É isso, um super beijo e até o próximo vídeo.